Olá, amada irmã, amiga e companheira na tribulação, mas também na oração e principalmente na vitória. Que bom nos encontrar hoje. Espero que você esteja bem e animada. Nesses dias tão desafiadores, enche nosso coração de alegria ter comunhão com você sobre assuntos doces, práticos e acessíveis relacionados ao nosso amado Jesus Cristo. Por causa da pandemia, muitos tiveram a rotina alterada. Receberam notícias que sobrecarregaram o coração, estão sozinhas em casa e até mesmo amedrontadas pensando, como ficará? Encorajamos você a usar este momento para aumentar a intimidade com Deus, sendo fortalecida, mantendo o espírito fervoroso e a fé firmada. Hoje, desfrutaremos da experiência que nos ajudará a alimentar o Espírito e a invocar o nome do Senhor com mais realidade. O Ministério de Mulheres Virtuosas percebeu que sem raízes na Bíblia, nos assemelharemos a árvores secas e não suportaremos as dificuldades sem nos abalar. Você já sabe qual é o nosso tema? Desfrutar da Bíblia é o tema do nosso terceiro vídeo encontro. Vamos desfrutar juntas? Pegue sua Bíblia, caderno de anotações e lápis ou caneta. Abra sua Bíblia em João capítulo 1, versículo 1 e leiamos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Em outra versão diz, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. O Verbo é trocado pela palavra. Esta é uma grande revelação. Deus é a palavra, o verbo, aleluia! Você já tinha percebido isso? Irmã, Deus quer ser conhecido por nós e por isso deixou duas heranças, o Espírito Santo e a Bíblia. O Espírito Santo é a nossa herança invisível interior e a Bíblia é a herança visível e exterior. Irmã, ter o Espírito Santo sem o conhecimento da palavra pode nos levar a cometer muitos erros pela falta de discernimento. Mas também conhecer a palavra sem o Espírito Santo pode nos tornar sem vida, pessoas críticas e orgulhosas. Nós precisamos de revelação e a Bíblia é a revelação que Deus faz de si mesmo para mim e para você. Aleluia! Deus quer que você conheça Ele. A Bíblia tem 4 revelações principais que são Deus, o homem, Jesus Cristo e Satanás. Deus, na sua sabedoria, planejou e criou tudo o que há. Podemos ver isso claramente em toda a Bíblia. Satanás, que é contrário a tudo que se refere a Deus, enganou o homem e esse foi danificado. Por causa do pecado, o homem foi afastado de Deus e passou a viver por si e pelas suas vontades. O seu espírito, feito para contatar Deus, ficou amortecido. Por isso, foi necessário que Deus enviasse Cristo à terra para nos redimir e edificar um povo. Irmã, essa revelação faz parte da nossa história, da sua história. Por isso é tão importante conhecer a Bíblia. Estamos em um período de fome espiritual. Você pode perceber quando conversa com as pessoas. O tempo está reduzido para muitas atividades, inclusive para a leitura. Nós rogamos que você consagre um tempo das suas 24 horas para ler a Bíblia, buscando crescimento para servir a Cristo e a Igreja. Irmã, você sabe como esse livro foi escrito? 2 Timóteo 3,16, vamos ler juntas? Fala assim. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Atente bem para esse trecho, inspirada por Deus. Em outra versão é citado que toda escritura é dada pela inspiração de Deus e é proveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Irmã, você percebe que Deus quis registrar algo para você e para mim? Ele inspirou pessoas diferentes em diversos lugares por um período de 1500 a 1600 anos, em 3 línguas distintas, o grego, o hebraico e o aramaico. Eles escreveram 66 livros distribuídos no Novo e no Antigo Testamento. E mesmo com tantos desafios, a Bíblia é bastante coerente. É um texto que complementa o outro, se elucidam, ratificam e se encaixam.
A iniciativa de realizar esses registros veio do próprio Deus e está registrado em Êxodo 17:14, 34:27, 2 Pedro 1, de 20 e 21 e Jeremias 36, de 27 a 28. Você fica estimulada para saber qual é o conteúdo desse presente preparado por Deus? Os profetas foram usados no Antigo Testamento para falar a palavra de Deus. No Novo Testamento, Deus usou Jesus Cristo e os apóstolos, conforme citado em Hebreus 1, de 1 a 2 e João 14:10. Jesus, o próprio Jesus, ele revela em João 16:13 que quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, irmã, mas ele dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará coisas que hão de vir. Isso ratifica que após a vinda do Espírito Santo, os livros escritos também são inspirados e reconhecidos por Deus. Vimos que a palavra foi inspirada por Deus, mas você sabe qual é a função da Bíblia? Para que serve mesmo a Bíblia? João 5,39 mostra, vamos ler juntas. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. São elas mesmas que testificam de mim. Uma das funções da Bíblia é testificar acerca do Senhor Jesus. Ao lê-la, precisamos lembrar que Cristo é a vida de Deus e a Bíblia é a palavra escrita de Deus. Sem a Bíblia, Cristo seria misterioso, difícil de ser compreendido. Irmã, a revelação da Bíblia permite conhecer Jesus Cristo de maneira prática e acessível. Se queremos conhecer Jesus, o nosso Salvador, nós temos que ler a palavra, estudá-la, entender. Uma outra função é nos tornar sábios para a salvação. Podemos ver isso em 2 Timóteo 3,15. Lá nós lemos que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Isso quer dizer que a primeira função da palavra em relação ao homem, à mulher, a nós, é tornar-nos sábias para a salvação. A Bíblia serve ao Senhor e também nos serve, pois nós precisamos ser salvas da perdição eterna e alguém precisa nos apresentar essa salvação. Muitas pessoas buscam ser boas, agir corretamente, ser éticas, mas isso não resolve o problema com a eternidade. Para receber a salvação, o homem precisa conhecer e receber a promessa. E a palavra orienta o caminho para o homem chegar à salvação, conforme vimos no vídeo Encontro sobre invocar o nome do Senhor. Compartilharei um breve testemunho de como a palavra torna um homem sábio para a salvação. Uma irmã e sua filha pequena estavam na rodoviária. Em um certo momento, a criança percebeu que elas estavam em perigo, mas sua mãe não viu isso, pois estava ocupada pagando os bilhetes. Rapidamente, a criança lembrou que invocar o nome do Senhor salva, e ela começou a invocar: "Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus!" E, segundo o relato da criança para sua mãe, o risco passou direto como se não as visse. Essa criança cresceu conhecendo a palavra e, na adolescência, recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, pois ela aprendeu a ser sábia para buscar o caminho da salvação eterna. Louvado seja o Senhor! Uma outra função é levar os homens a serem regenerados. Quando conhecemos as Escrituras após a infância, também somos encorajados, como 1 Pedro 1,23 diz: "Tendo nascido novamente, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, que vive e permanece para sempre." O apóstolo apresentou a Escritura como uma semente que, ao entrar em nós, semeia vida e nos regenera. Irmãs, precisamos crer nisso. Você precisa crer nisso. Se não aplicarmos a palavra com fé ao nosso viver, ela não nos transformará. Não teremos força para lidar com as trevas. Hebreus 4:2 fala que a palavra sem fé não é aproveitada. A quarta função é uma das mais conhecidas. É ser alimento espiritual para o homem. Uma vez salvas, somos encorajadas a ler diariamente
a palavra de Deus para que não passemos fome espiritual. Geralmente, quando somos salvos, não temos compreensão suficiente a respeito das coisas espirituais. Por isso, algumas partes das Escrituras são simples e são chamadas de leite espiritual. O cristão deve buscar esta palavra como crianças recém-nascidas buscam ardentemente o leite materno para viver. Caso contrário, a sua vida espiritual e a minha não crescerá e ele continuará a ser uma criança na fé, ou seja, não conhecerá o suficiente para avançar na completa revelação a respeito da vontade de Deus para a sua vida e para a minha. À medida que avançamos na leitura das Escrituras, somos encorajadas a sair do leite materno para um alimento mais sólido, forte e de desfruto espiritual. Vamos ler juntas Hebreus 5, 13 e 14. Lá diz assim: porque qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porquanto é um bebê. Mas o alimento sólido pertence àqueles que alcançaram a maturidade e também é para aqueles que, pela razão do uso, tiveram seus sentidos exercitados para o discernimento tanto do bem quanto do mal. Irmã, alguma de nós pode ser salva há muito tempo e está conhecendo o Senhor apenas superficialmente. Precisamos avançar para o desfruto espiritual, praticar a leitura, buscando entendimento, interpretação, estudando, cavando revelações, tornando-nos fortes espiritualmente. Além de força espiritual, em Mateus 4,4, Jesus afirma que o homem não viverá só de pão, que é o nosso alimento físico, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, reforçando a importância da Bíblia como fonte de revelação e alimento. É importante entender que a palavra é a base da comunhão, das ofertas, da oração, do louvor e de todos os demais ministérios. A sexta função é iluminar os homens. Amadas, a carta aos Romanos mostra que os homens estão em trevas. Precisamos ter segurança e luz por onde andamos para que não tropecemos. A palavra traz orientações para todas as situações, graças a Deus. Essa luz ilumina o interior daqueles que a ouvem e a recebem, de forma que das trevas resplandece a luz. Um exemplo pode ser aplicado com base em Mateus 19, 18, que fala: não furtarás. Não furtar é o mandamento, é a luz para o caminho. Quando seguimos essa luz, não furtamos e temos segurança para a nossa vida, para quem nos cerca e paz para o nosso interior. Por fim, a última das principais funções da Bíblia é tornar os crentes completos, dando perseverança, esperança e encorajamento. Muitos cristãos têm adoecido e caído em tribulação por não se sentirem capazes de vencer as situações. Quando eles leem uma passagem da Bíblia, eles adquirem força, perseverança e conforto, tendo as esperanças renovadas. Irmã, temos desfrutado do Senhor como nosso bom pastor, no Salmo 23? Quanto dessa palavra é aplicada no nosso dia a dia? Eu tenho recorrido ao meu bom pastor, que é Cristo, nas minhas tribulações? Aplicar a palavra é muito prática. Contarei para vocês uma experiência recente que eu tive com a palavra. Eu estava muito atribulada, inquieta, sem palavras para orar, para louvar. Havia uma tempestade na minha mente. Realmente eu precisava de um socorro. E o Senhor lembrou-me que há vida na palavra. Aleluia! Irmãs, eu abri a Bíblia e comecei a ler. A letra preta no papel branco mesmo. E eu li. E aos poucos, sem que eu percebesse, a angústia e a tristeza se foram. A paz voltou ao meu interior. As situações continuaram iguais, mas eu já não era mais a mesma. Graças a Deus. A Bíblia também nos ensina a respeito dos relacionamentos com Deus, relacionamentos entre os irmãos, autoridades, com os cônjuges, os pais, os filhos. Também ensina como nos relacionar com os bens materiais e com a sociedade em geral. Ela orienta, repreende, corrige, a fim de que sejamos completos e não repitamos os erros do passado. Você já percebeu como o alimento diário, as conferências, a palavra profética tem nos direcionado todo o tempo para a leitura da Bíblia?
Irmã, isso é para que sejamos completos em Cristo, como Cristo. Vimos funções da Bíblia e a sua importância para a nossa vida e também para a vida dos que nos cercam. Agora eu pergunto a você, já que é tão vital, já que é tão importante ler a Bíblia, como eu posso fazer isso? Por qual dos 66 livros eu começo? Deixaremos algumas orientações para apoiar a sua leitura e o estudo da palavra. Inicialmente, sugerimos que você comece lendo o Novo Testamento, pelos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas ou João. Em seguida, Atos e depois as epístolas. Irmã, é fundamental, sempre ore antes da leitura, pedindo revelação a Deus. Uma outra orientação prática é baseada em Efésios 6,17. Vamos ler juntas. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amada, o nosso espírito é alimentado e protegido pela palavra. Será que vocês lembram qual foi a arma que Jesus usou durante a provação no deserto? Alguma de vocês lembra? Ele usou a palavra. Foi a aplicação da palavra que protegeu contra o maligno e da mesma forma a aplicação da palavra nos protege do maligno. Temos recebido a orientação de guardá-la em nosso interior como alimento sólido, pois nem sempre temos tempo para buscar versículos, chave bíblica ou livros com a palavra revelada na hora da tribulação ou da tentação. Isso pode ser feito por meio de ler a palavra com oração. Também precisamos pedir em oração que Deus abra o nosso entendimento para que possamos compreender tudo o que lemos. E Deus nos dá sabedoria e revelação. Leiamos para alimentar o nosso espírito. Nós somos pessoas espirituais. Aprendemos que temos um espírito dentro de nós. E esse espírito precisa do alimento espiritual para evitar que nós fiquemos amortecidas e até mesmo cauterizadas. A orientação de Deus para nós, bem-aventurada, é que tenhamos prazer na lei do Senhor e meditemos nela dia e noite. Irmã, será que o Senhor nos orientaria a fazer algo que não é possível? De acordo com a sua rotina e estratégia de leitura, quer seja ao acordar, à tarde após os afazeres, 5 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, não importa. Podemos guardar no nosso coração pelo menos um versículo e meditar nele durante todo o dia e noite. Você pode anotar num pequeno pedaço de papel, você pode anotar no seu telefone e sempre que olhar você vai relembrando. Você pode deixar num suporte no lado da sua mesa de trabalho e sempre estar olhando para ele. Ó Senhor Jesus! Paulo encorajou Timóteo a tornar-se padrão dos fiéis na palavra. E isso pode ser alcançado pelo estabelecimento de uma rotina de estudo. Você também pode usar materiais de apoio, como chaves bíblicas, bíblias com anotações, livros de estudo. Nós temos alguns que nós podemos utilizar e sempre acompanhado com um caderno para anotações. Querida irmã, desejo que a importância e as funções da Bíblia tenham ficado gravadas no seu interior. Da mesma maneira que ela foi soprada por Deus aos homens, que esse sopro encha o seu interior todas as vezes que você leia. Também é importante lembrar que a Bíblia tem o plano de Deus para a sua vida. Ela tem todas as respostas que precisamos e é o alimento puro para o nosso espírito. Irmã, vamos criar uma rotina para nos alimentar da palavra? Além de ser alimento, vimos que ela tem poder para nos transformar, fortalecer o nosso viver e nos fazer expressar Cristo. A transformação interior e a luz em nós e nos nossos caminhos é um excelente estímulo para que tenhamos ânimo em perseverar na leitura. Irmã, quem não quer ter uma pessoa com a presença agradável e iluminada por perto? Irmã, tenha fé. Tenha fé que essa transformação acontecerá. Invoque o nome do Senhor. Pratique o que ganhar na palavra. Uma mulher alimentada tem poder. A sua palavra tem força e direção.
Eu creio que depois desse vídeo encontro, você olhará para a sua Bíblia com mais carinho ainda. O hábito da leitura estabelecido em sua vida também influenciará tudo à sua volta. Lembre sempre de conversar com Deus, orar antes de cada leitura, peça que Ele fale com você nas palavras. Tenha fé, mais uma vez, tenha fé que Ele aparecerá. Persevere e creia, o próprio Deus tem interesse em ser conhecido por você. Nossos vídeo-encontros serão como os de hoje, cheios de profundidade e por isso teremos 2 semanas para praticar e aprofundar cada uma das experiências apresentadas. Lançaremos um vídeo-encontro a cada 15 dias, sempre às quintas-feiras, às 20 horas, aqui no nosso canal do YouTube. Para que você tenha parâmetro de comparação de como está hoje, na experiência essencial desfrutar da Bíblia, para como você estará ao final dos nossos vídeo-encontros, pegue aquele caderno ou agenda que você reservou para os nossos encontros e dê uma nota para você mesma de 1 a 10, como está hoje o seu desfrute na Bíblia. Para te ajudar, preparamos algumas perguntas relativas à experiência de hoje. A primeira pergunta: quanto valor você tem dado à palavra na sua vida? Quanto você investe em momentos diários para desfrutá-la? Quanto você tem experimentado a palavra de Deus? Deixaremos também uma sugestão de atividade pessoal. Se você ainda não desfrutou no suprimento diário da Bíblia, que tal observar e anotar suas experiências com a palavra a partir de agora? É muito importante que você guarde a nota que acabou de dar à experiência desfrutar da Bíblia, pois ao final dos nossos vídeo-encontros, disponibilizaremos a você o ciclo da vida espiritual completo. Se você preferir, na descrição desse vídeo encontrará o ciclo espiritual, já com as experiências apresentadas, com as perguntas para nortear sua avaliação dessa experiência e também com a citação de livros e versículos para aprofundar o seu desfrute da Bíblia. Se tiver qualquer dúvida sobre o preenchimento do ciclo espiritual, consulte nesta playlist o vídeo chamado Ciclo da Vida Espiritual Instruções. Dia 16 de julho, revelaremos qual será a nossa 4ª experiência essencial, neste mesmo horário, 20 horas, aqui no nosso canal. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho, assim que você ficará atualizado sobre todas as novidades que serão lançadas. Obrigada pela sua presença, Deus te abençoe e até lá!